Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre a manipulação que a Igreja Universal do Reino de Deus exerce sobre a vida das pessoas. É claro que eu me refiro àquelas pessoas que se deixam manipular, que permitem ser manipuladas, porque elas se recusam a pensar fora da caixinha. Você já ouviu certamente essa frase alguma vez? Pense fora da caixinha. O que vem a ser pensar fora da caixinha, se não você usar o direito que você tem de pensar livre das amarras convencionais? Ou seja, você, eu, nós não somos obrigados a pensar como as pessoas pensam, ou como um sistema pensa, ou como uma instituição pensa, ou como um determinado partido político pensa. Não, Deus, ele poderia nos ter feito verdadeiros robôs e ter nos programado para que pensássemos todos igual, não é verdade? Mas Deus não fez isso. Deus, ele nos fez seres únicos e exclusivos. Pelo menos é assim que eu creio e é assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Então eu sei que eu sou único. Eu tenho uma digital que é única, tá? No meio de 7 bilhões de seres humanos. Não existe outro igual a mim. Isso significa dizer que a minha forma de pensar, ela não pode ser igual à das demais pessoas. Ela é única. Nós podemos ter pensamentos que se assemelhem, pensamentos de acordo, tá? Mas não pensamentos iguais. Em algumas coisas, ou pelo menos em uma coisa quer que seja, nós podemos discordar. Não é verdade? Não somos obrigados a pensar da mesma forma. E é isso que faz com que existam, por exemplo, várias denominações evangélicas. Porque aquela pessoa que, por exemplo, ela pensa de acordo com uma determinada denominação, tá? O trabalho daquela determinada denominação, então ela escolhe aquela denominação para congregar e ali buscar a Deus, tá? Desde que essa denominação ela tenha como base, tá? Ela tenha como respaldo, ela tenha como princípios a essência do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno da palavra de Deus, tá? Claro que cada um não pode ter o seu próprio evangelho, mas podem ter maneiras diferentes de trabalhar. Então uns se identificam mais com a igreja Assembleia de Deus, outros com a igreja Batista, outros com a igreja Deus e Amor, outros com a igreja da graça, enfim, cada um se identifica mais com um determinado trabalho. Isso acontece também com a política. Existem vários partidos políticos e uns, por exemplo, defendem o verde, vamos colocar assim, tá? Então defende as florestas, as matas, os rios, tá? A preservação do meio ambiente. Então tem lá o Partido Verde. Então há aqueles que pensam como pensa o Partido Verde. Então vão lá, se filiam, se engajam, militam a causa do Partido Verde. Outros já se identificam com o PT, o Partido dos Trabalhadores, e as suas teses. Enfim, então somos pessoas diferentes, tá? E que não precisamos viver presos a essas amarras. Ora, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não respeita isso. E todas as pessoas que ela arrebanha, tá, para fazer delas membros da sua instituição, eles querem exercer sobre elas o direito de pensar por elas, de escolher por elas, de decidir por elas, e não respeitam o livre-arbítrio dessas pessoas.
Ora, eu vou dar aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, existe a manipulação política dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde você, depois que se torna um membro da igreja, você perde o seu direito, tá, de escolher em quem você quer votar. Você agora fica só esperando a igreja decidir em quem ela quer que vote, que você vote, para então você votar. Ora, e geralmente o argumento da igreja é qual? É que você tem que votar para defender a obra de Deus, tá? Porque a igreja, ela só pensa nos interesses dela. Isso é uma coisa bem clara. A igreja pensa nos interesses dela. Ela não está nem aí para os seus interesses, porque existem os seus interesses também. Não existem só os interesses da igreja. Você já parou para pensar sobre isso? Ou até o seu direito de pensar a igreja tirou? Não. Existem os seus direitos também. Por exemplo, você precisa garantir e se preocupar com o seu direito e o direito dos seus filhos à educação, o direito dos seus filhos e o seu direito à moradia, o seu direito dos seus filhos à segurança, tá? Ao saneamento básico, à infraestrutura, tá certo? Mas se você for falar isso, a igreja vai dizer para você: não, você tem que viver na dependência de Deus. Você tem que viver pela fé. O justo vive pela fé. Ora, então, por que a igreja também ela não vive pela fé? Então, ela não precisa de uma bancada de deputados ou senadores para defendê-la. Ela tem que viver pela fé e deixar que Deus a defenda. Não é verdade? Se ela tiver ali projetos de seu interesse, então se ela prega a dependência de Deus, então ela tem que viver nessa dependência, igual ela ensina que você tem que viver. Tá certo? E não depender do voto ali favorável ou contra da sua bancada de deputados ou da sua bancada de vereadores para defender os interesses municipais, enfim, tá? Então você pega tudo que é seu, o seu direito a voto, você pega, por exemplo, o seu dinheiro, tá? E você emprega tudo isso, todas as suas energias, toda a sua força, tudo que você tem para defender os interesses da igreja. E a igreja, ela não se preocupa com os seus interesses. Essa é uma realidade. Porque eu pergunto, o que a igreja faz por você? Quando você precisar de educação, quando você precisar de saúde, precise de saúde, precise de educação, precise de segurança, e peça à igreja ajuda para você ver se ela vai fazer alguma coisa por você. A igreja universal do Reino de Deus, estou falando aqui da igreja universal do Reino de Deus, porque é a igreja que eu conheço, tá? Posso falar com propriedade. Eu conheço, eu falo com conhecimento de causa. A igreja universal do Reino de Deus, ela não se preocupa com ninguém, com nenhum dos seus membros, com nenhum dos seus obreiros. Vá você, obreiro que está desempregado, pedir emprego na igreja. Pelo contrário, ela, quando tem que fazer demissões, ela demite impiedosamente. Ela não quer saber se você tem família, ela não quer saber se você tem filhos, ela não quer saber de absolutamente nada. Quando ela tem que expulsar, por exemplo, um pastor, ela expulsa ele como se fosse um cachorro, rechaçando, escorraçando. Ainda essa semana eu recebi uma mensagem de um casal que eles ficaram 17 anos na obra e saíram, tá? E estão sendo tratados igual cachorro. Isso é uma prática abusiva e desumana da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me recordo de uma obreira, isso lá da igreja de Piripiri. Vocês que me assistem aí da igreja de Piripiri vão saber exatamente de quem eu estou falando. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas vocês sabem de que eu estou falando. Essa obreira, ela ficou
30 anos como obreira. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na igreja, em 1988, ela já era obreira há muitos anos. Tá? Ela já era obreira há muitos anos. E ela ficou 30 anos na igreja. E nesses 30 anos, eu posso dizer que ela era, se não a mais dedicada, se não a mais fiel, ela era uma das mais. Tá? Olhe lá se não tenha sido a que foi mais fiel, mais dedicada à igreja. Se dedicou ali 30 anos. Muito bem. Ela lutava para levar o seu marido, o seu esposo para a igreja. E nos últimos 2 anos dela dentro da instituição, ela conseguiu levar o marido para a igreja. E esse marido, ele também se tornou tão dedicado, tão fiel, que ele chegou a dizer para ela o seguinte: olha, mesmo depois de morto, eu quero que você continue pegando o boleto, tá? O boleto de colaborador, e continue pagando, mesmo depois da minha morte. Olha o grau de fidelidade desse homem. Olha o grau de comprometimento e de entrega a essa instituição desse homem. Esse boleto que eu estou falando aqui é um boleto que a igreja não tinha ele, inclusive. Trabalhava com dízimos, ofertas, sacrifícios. Mas aí um belo dia, o bispo Macedo reúne os bispos e diz o seguinte: olha, muitos dos nossos membros estão ajudando a igreja internacional da graça, do R.R. Soares, e se tornando patrocinadores. Sabe aquele boletozinho que a igreja da graça dá, de patrocinador, e a pessoa vai até um banco e paga o valor de R$30. E ele descobriu que o R.R. Soares tinha 2 milhões de patrocinadores no Brasil. Então ele logo fez a conta, porque os cifrões logo vieram aos olhos dele, porque é assim. Tá? Tudo que representa dinheiro, então o bispo Macedo logo ele se interessa naquilo. E ele manipula pastores, obreiros, membros em favor dessa causa. Então nós fomos reunidos e ele disse o seguinte: olha, 2 milhões de patrocinadores tem o R.R. Soares. Se multiplicarmos isso vezes R$30, que era a doação na época, lá no ano de 2007, tá? Daria 60 milhões por mês, só daqueles patrocinadores. Então o que o bispo Macedo fez? Ele instituiu na igreja também um boleto. Só que a diferença é que ele, ao invés de colocar o número de patrocinadores, para não copiar muito, né? Porque a cópia já estava ali, como diz o outro, cuspida e escarrada. Mas ele colocou o número de colaboradores. Então a pessoa ia, pegava aquele boleto nos cultos, tá? E tinha uma data específica para ele lá pagar. E aí ela ia até uma agência do banco, se não me engano Bradesco na época, e pagava, tá? Aquele valor. Então esse homem, esse esposo dessa obreira, ele ia lá e pagava todo mês, fielmente, além dos seus dízimos, além das suas ofertas, além do seu sacrifício, ainda tinha um boleto, além do jornal Folha Universal, ainda tinha um boleto. Então era sacrifício, fogueira santa, dízimos, ofertas, jornal que ele tinha que comprar e ainda também o boleto que tinha que pagar mensalmente. Tá? Muito bem. O que aconteceu? Esse homem morreu. O esposo dessa obreira morreu. E quando ele morreu, eu me lembro que eu morava em Piripiri nessa época, e ela falou com o pastor, naturalmente, né? O marido havia falecido, e pediu ao pastor que fosse alguém para fazer a cerimônia de sepultamento. Então, geralmente, se reúne ali e dá uma palavra. Alguém, um pastor, tá? Se reúne, vai lá e dá uma palavra, uma mensagem para os familiares que estão ali presentes, uma mensagem de conforto, uma mensagem de ânimo, de fé. E ela pediu isso ao pastor. E eu pergunto para você, será que essa mulher que se dedicou 30 anos, incansavelmente, tá? O marido dela, que era tão fiel, será que ela estava pedindo muito? Pedir a presença de um pastor
para dar uma palavra num velório, pasmem vocês, mas primeiro, a igreja, ela não permite que seja feito ali nas suas dependências, tá? Cerimônia de sepultamento. Tanto é que a cerimônia de sepultamento do esposo dessa obreira foi feita numa igreja batista. Na rua em que eu morava tinha uma igreja batista, ali em Piripiri, tá certo? E ali na igreja batista, quer dizer, ela era obreira há 30 anos da igreja, dando seus dízimos, as suas ofertas, seus sacrifícios, pagando boleto de colaborador, ajudando com o jornal. E na hora que morre o marido, então é a igreja batista que vai e abre as portas para que seja feito ali o funeral. Pasmem vocês, mas não foi nenhum pastor e nem nenhum representante da igreja, vamos lá, que por um motivo de força maior o pastor não pudesse ir, tá? Porque nessas horas eles nunca podem. Mas diga assim para eles: olha, eu tenho aqui um dízimo de 10 mil reais, de 20 mil reais aqui em casa. O senhor pode vir aqui receber esse dízimo? Eu não estou podendo levar, o senhor pode vir aqui, que com 10 minutos ele estará na sua porta para pegar o dízimo. Ele larga o que ele estiver fazendo e vai buscar o dízimo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas, como morreu alguém, e aquilo ali representa para eles o quê? Um dizimista a menos, um ofertante a menos, menos um para comprar o jornal Foro Universal, menos um colaborador para pagar o boleto, menos um para poder encher a igreja. Então agora eles estão ocupados. Tá certo? Mas isso é o que a Bíblia ensina que caracteriza o verdadeiro e o falso pastor. O falso pastor, quando ele viu o lobo, ele foge. Ele larga a ovelha sozinha e foge. Tem pessoas que me criticam dizendo que eu estou falando mal dos homens de Deus. Não. Eu estou falando mal, tá? E não é mal, não. Eu estou falando a verdade sobre os falsos pastores. É diferente isso. É muito diferente isso. Então, se eu estou errado em falar dos falsos pastores, então a Bíblia, se quer dizer que a Bíblia está errada, porque a Bíblia lá em João 10 fala dos falsos pastores. Inclusive, o ladrão que a Bíblia chama lá, que vem somente para roubar, matar e destruir, não é o diabo, não. Essa interpretação de que o ladrão é o diabo está errado. Esse ladrão é o pastor, falso pastor, aquele que abre uma igreja para roubar as pessoas. Tá certo? E como é que você sabe que ele é ladrão, que ele é falso pastor? É na hora que a ovelha precisa de alguma coisa dele, está correndo risco, ameaçado pelo lobo, ele foge e deixa ela desamparada, à mercê das bestas feras. Tá certo? Então, eles não mandaram nenhum pastor, nenhum representante. Como filho dessa senhora, dessa obreira, ele me conhecia, tá? Era muito meu amigo, e eu morava ali na rua onde a mãe dele morava, e na rua onde era essa igreja batista, e o sepultamento, o velório ia ser ali. Então ele me pediu, esse pastor, tá? Filho dela, me pediu que eu fosse lá dar uma palavra. E olha, que nessa ocasião, eu já não fazia parte de nenhum ministério. Eu não fazia parte de nenhuma denominação. Tá? Eu não estava exercendo o ministério de pastor, de bispo, mas como ele me fez um pedido e era um amigo, então por consideração, eu fui lá, tá? no velório, e dei uma palavra. Tá certo? Dei uma palavra, fiz uma oração ali, pelos presentes, muito bem. No dia seguinte, essa obreira, ela estava sofrendo todos os tipos de pressão, todo tipo de enfim, ela estava recebendo todos os adjetivos negativos que você possa imaginar, porque ela permitiu que eu, tá, que não era mais pastor nem bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,
desse uma palavra, fizesse uma oração no velório do seu esposo. Mas veja se isso tem cabimento. Veja se isso tem cabimento. Olha o grau de manipulação. Porque se fossem só os pastores que estivessem criticando aquela obreira, tudo bem. Mas outros obreiros criticaram. Isso é fruto da manipulação. Eles manipulam a tal ponto as pessoas que elas não conseguem enxergar esse tipo de coisa. Tá certo? Quer dizer, eles nem vão e nem permitem que outras pessoas elas quer dizer, nem foram e nem permitiram que outros fossem. Tá? Quer dizer, se sentem donos da vida da pessoa. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, então havia uma manipulação política. Uma manipulação política. E na época, em 1988, o presidente era Fernando Collor. Era Collor contra Lula. E naquela época a igreja, para que nós viéssemos votar em Collor, porque ela apoiou Collor, então o que ela dizia? Olha, Lula, ele é um sapo barbudo, chamava Lula de sapo barbudo, e dizia que ele era o próprio diabo. Lula é o próprio diabo. Então eu lembro, eu era jovem naquela época, tá? Tinha meus 16 anos de idade, vesti uma camisa do Collor, fui para a rua panfletar, tá? Na porta da igreja, enfim, era Collor, 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 Collor. Lula era o diabo. Muito bem. Collor sofreu impeachment, tá? E isso provou que a igreja orientou errado. E cadê a direção do Espírito Santo? Para você que defende a igreja e fala, não, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E cadê a direção do Espírito Santo? Votou errado. Orientou seus membros, obreiros e pastores a votarem errado. Muito bem. Passaram-se os anos e aí, de repente, olha a igreja apoiando Lula. E aí, ela obriga os seus pastores a falarem de Lula. Agora, imagine o pastor que um dia disse que ele era o diabo, agora ir lá no altar e dizer que ele é Deus. E os membros que não se ousem a questionar. Mas espera aí, como é que o diabo virou Deus? Porque se questionar, vai dizer, olha, o servo não pode questionar, tem que obedecer. Tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Tá bom. Aí essa voz do Espírito Santo levou as pessoas a votarem em Lula. Certo? Pronto. E aí vem aí o PT governando. Bom, agora acontece o impeachment, né? Pelo menos aí está quase aprovando o impeachment da Dilma, do PT. O que é que a igreja faz? Ela que tinha o seu partido como base aliada do governo, o PRB, tá certo? Base aliada do governo, consequentemente participava das decisões, porque base aliada quer dizer o quê? Vota para aprovar os projetos da presidente, ou não. O que significa dizer base aliada? Não é trabalhar junto? Não é defender os mesmos interesses? Então ficou ali com Dilma até há umas 3 semanas atrás. Tá certo? A votação foi domingo agora. Hoje estou gravando esse vídeo aqui, é um dia de terça-feira. Domingo agora foi a votação dos deputados. O que ocorre a favor do impeachment, tá, de Dilma? 3 semanas antes, o que a igreja faz? Tira o partido da base aliada do governo. E quando eu estava assistindo a votação no domingo dos deputados, e vi lá os deputados do PRB votando contra o PT. Votando contra o PT e a favor do impeachment. E um deles até disse assim, o PRB é um partido coerente. Aonde está essa coerência? O que eu vejo aí é um maior exemplo de incoerência. O que eu vejo aí é o quê? A igreja apoia quando lhe é conveniente, e quando não lhe é conveniente, a igreja não apoia. Ela pula fora do barco. Não presta mais para ela. Inclusive, um desses deputados, tá? Eram 22 deputados da base aliada, da bancada da Igreja Universal do Reino de Deus, certo? E o que acontece? Um desses deputados foi feito ministro
ministro, se não me engano, ministro dos esportes, tá? É o George Hilton. Esse George Hilton, inclusive, ele foi um dos meus primeiros pastores. Eu fui auxiliar dele na igreja de Piripiri. Ele foi pastor na igreja de Piripiri, tá? E eu fui um auxiliar dele. E aí ele se tornou ministro da Dilma. Muito bem, certamente foi um cargo ali negociado. Nós apoiamos você e vocês nos dão esse cargo, esse ministério. Ganhou o ministério. O que aconteceu? Quando agora eles pularam fora do barco, esse que era ministro votou contra o impeachment. Ele não aceitou ser manipulado e votar junto com os outros 22 deputados a favor do impeachment. Ele disse, não, eu voto contra. Porque, na concepção dele, ele disse, não, eu estou aqui fazendo parte do governo, como ministro, não estou vendo, né? Isso ele dizendo, não estou vendo nenhum erro por parte dela e por isso eu vou votar contra o impeachment. Quer dizer, ele rompeu com a igreja. Esse daí tinha mais de 30 anos, para você ter uma ideia, eu fui auxiliar dele. Então assim, tem mais de 30 anos de Universal. Agora vai virar demônio. Porque não se deixou ser manipulado. Tá certo? Não se deixou ser manipulado. Então, a igreja ele é assim. Ora diz para você votar no fulano que ele é Deus. Ora diz, não vote mais não porque ele é o diabo. Ela se sente no direito de transformar quem quer que seja em diabo e quem quer que seja em Deus. É por isso que quando sai um pastor, sai um bispo, tá? Por mais que ele tenha feito um bom trabalho lá dentro e não tenha nada que desabone a conduta dele, ela o transforma em diabo, só ela querer. E aqueles que são manipulados aceitam, se submetem a esse tipo de manipulação. Por quê? Porque não pensam fora da caixinha. Certo? Eu me lembro que a Xuxa, por exemplo, na boca da igreja, ela tinha pacto com Exu. Eu me recordo, eu estava na igreja nessa época ainda, quando eles pegaram o jornal Folha Universal. Você pode procurar na internet que você vai ver. Tá? Sai um pouquinho da caixinha e procura na internet que você vai ver. Eles estamparam a foto da Xuxa na capa principal da Folha Universal e colocou que ela tinha pacto com Exu. Inclusive ela processou a Folha Universal e ganhou em primeira instância R$150 mil. Nem sei como é que está esse processo aí, mas eu sei que ela processou por causa disso. Então ela era o diabo. Mas agora, para os interesses da igreja, tá? Que são os interesses da Record, que são os interesses da igreja, a Xuxa servia. Então eles foram lá, tá? E convidaram ela para vir para a Record. Não foi ela que se ofereceu, não. Tanto é que quando ela foi convidada, nem ela mesma acreditou que estava sendo convidada. Por quê? Porque ela meteu um processo contra eles. Mas eles não estão nem aí. É tudo pela audiência, é tudo pelo dinheiro, é tudo para defender os interesses dele. E ela hoje está na Record, tá? Ganha. E você acha que a Xuxa veio para a Record por pouco dinheiro? Não. Por muito dinheiro. Tá certo? Por muito dinheiro. Tá bom? Ele transformou ela, que era do diabo, tinha um pacto com o Exu, segundo Folha Universal, tá certo? Transformou ela agora, sabe? Em uma, como é que se chama? Em uma estrela da Record. E aí aqueles que outrora diziam, não, Xuxa tem pacto com o demônio. Agora porque a igreja está falando que ela é a estrela da Record, então não, agora ela é estrela da Record. Olha o grau de manipulação. A Globo, antes a igreja dizia, é a emissora do diabo, não assista a Globo. Se algum pastor ou esposa, ou obreiro, tá, fosse pego assistindo a Globo, então era punido. Tá? Era visto como do diabo. Por quê? Qual era o motivo que justificava? Novelas que exibiam prostituição, programas que, enfim, que não eram de acordo com o que estava escrito ou ensinado na Bíblia. E aí, o que aconteceu? Veio a Record. E a Record hoje faz igual ou pior do que a Globo. Tem Big Brother na Globo, tem A Fazenda na Record. Então você vai ver lá a mulher nua com os peitos de fora, transando ali, nos dois programas. Isso patrocinado com o quê?
Com o quê? O que você acha que é patrocinado? Eu não vou manipular você, não, dizer com que é não. Pense. Pense fora da caixinha. Tá certo? E por que hoje a Record não bate mais na Globo como antes? Lembra antes que era aquela guerra, aquela disputa? Por que hoje, nos púlpitos da igreja, não se é falado muito contra a Globo? Por que você acha? Não se é como antes. Não se é falado porque hoje não se tem mais moral. Se a Record faz a mesma coisa. Se a Record faz a mesma coisa. Tá certo? Eu me lembro que algum tempo atrás, eles pegaram a Record, a Universal pegou a Record, o Bispo Macedo mandou todos os jornalistas, o Marcelo Rezende, enfim, fazer uma reportagem lá para filmar a fazenda lá do apóstolo, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E mostrar o que o apóstolo tinha, as casas que tinha, as fazendas, os bois, e mostrou lá para as pessoas. Tá certo? Muito bem. Agora, e as pessoas, outro dia mesmo um mandou para mim, tá? Ele acha que eu pertenço à Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu sou bispo, o pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não. Assim como eu não sou pastor nem bispo da Universal, eu não sou pastor nem bispo da Igreja Mundial e nem nenhuma outra denominação. Volto a falar, volto a repetir. Tá certo? Volto a repetir. Muito bem. Então, mostrou lá. Só que eles mostraram tudo isso, só que isso aí representa, vou colocar 1%, tá? Se eu posso dizer assim, 1% do que o Bispo Macedo tem, tá? Do que o Bispo Macedo tem, 1%. Tá uma música aqui. Então, isso representa 1%. Quer dizer, olha o grau de manipulação, quer dizer, ele quer mostrar para as pessoas, quer que as pessoas enxerguem só o que eles querem que seja enxergado, tá certo? E trabalha para cegar as pessoas para o que eles não querem que seja enxergado. Como é que pode isso? E você aceita isso? Essa manipulação? Como é que você pode aceitar isso? Como é que você pode aceitar isso? Tá? Então, são tantas coisas que se aqui nós fôssemos falar, nós passaríamos aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Então eu queria que você, que me assiste agora, através desse vídeo, pensasse. Pensasse, mas fora da caixinha. Pense livre das amarras, tá? Convencionais. Pense com a inteligência que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu. E você vai conseguir, então, enxergar fora da caixinha também. Tá bom? Desse mundinho aí que faz com que você viva alienado. E, consequentemente, viva enganado. Tá bom? Bem, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Caso você queira ter acesso ao próximo vídeo, aqui embaixo eu tenho um link, ou aqui em cima, não sei onde é que está, tá bom? E eu quero dizer para você que é triste, é lastimável, é lamentável, mas é a realidade e tem que ser falado. Tá certo? Saiba que os próximos anos da sua vida ainda virão.